Pessoal, é maravilhoso quando a gente faz um lacrador passar vergonha, né? Olha só esse senhor aqui que tá parecendo que tá fazendo cosplay do galinho Little Chicken. Olha só a carinha dele, ó. Então, esse aqui é o Reinaldo Azevedo. Ele diz que ele é jornalista e diz lutar pela liberdade de expressão. Só que ele luta só pela liberdade de expressão dele. A sua, que se dane. A minha, que se dane. No caso do Léo Lins, que foi condenado a 8 anos de prisão por contar piada em um teatro fechado, onde as pessoas pagaram para escutar, ele disse que a juíza tá certa em condenar o Léo Lins a 8 anos de prisão. Vai tomar no c... E o mais bizarro é que ele tenta justificar assim, mas o Léo Lins fez piada com criança. E aí que eu falo, pelo menos ele fez só piada, né? Ele não ficou defendendo aquele caso que uma criança foi no museu de arte e ficou apalpando um cara pelado, dizendo que era arte. Naquela época, enquanto a gente falava que isso era inadmissível, uma criança em um museu, mesmo acompanhada da mãe, e ficar apalpando um cara pelado, toda essa galerinha de esquerda tava falando que é arte, que não podia censurar isso. Pra você é o quê? Uma criança apalpando um velho dentro de um museu pelado. Pra você é o quê? Pra mim não é arte. Mas pra essa galera é arte, é liberdade de expressão, é liberdade artística. Aí agora, quando um comediante faz uma piada dentro de um teatro fechado, onde as pessoas que queriam assistir foram lá e pagaram, o que tem que acontecer com o comediante pra esse pessoal aqui? Tem que ficar na cadeia. E tem que pegar mais tempo de cadeia do que um homicida. Olha, isso deixa qualquer um nervoso, qualquer um ansioso, qualquer um puto da vida. Em falar em ansiedade, hoje muita gente vive em estado de ansiedade praticamente que 24 horas por dia. E muita gente tem receio de buscar ajuda. E por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso por experiência própria. Eu tive depressão e ansiedade dos meus 20 anos aos meus 27 anos. E isso, de não buscar ajuda, quase que acabou com a minha vida. Até que chegou o ponto que eu tive que buscar ajuda. E nesse meio tempo, eu criei um protocolo que me ajudou a sair dessa. Eis o resultado antes do protocolo. Esse aqui sou eu com 21 anos de idade. Parece que eu tinha 15 anos de idade. Sabe por quê? Porque eu não conseguia comer, eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia fazer absolutamente nada. Agora, esse aqui sou eu, depois do protocolo que eu criei. Com a vida totalmente mudada, totalmente restaurada. Quem me conheceu nesse tempo aqui não me reconhece aqui, agora, nessa foto aqui. E eu tô mostrando esse antes e depois meu aqui, me expondo pra você, pra poder te mostrar que não é o fim da linha, você tá passando por isso. Você que tá passando hoje por ansiedade e depressão, não é o fim da linha. Tem como você sair dessa. O protocolo que eu desenvolvi durante esses anos, ele salvou literalmente a minha vida. E esse mesmo protocolo que salvou minha vida, agora você pode ter acesso a ele. E eu vou te ajudar nessa sua caminhada. Você que está passando por isso agora, não tenha vergonha não. Clica agora no primeiro link da descrição. Você vai vir para cá, ó, pro meu WhatsApp particular. Eu vou te atender quando você chegar aqui. E eu vou te explicar como que funciona o meu protocolo, o protocolo que salvou a minha vida. É a hora de você dar o primeiro passo. Chega de ficar na cama, chega de ficar se sentindo um derrotado o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque você não é um derrotado. Clica agora no primeiro link da descrição, vem falar comigo, não deixa para depois, porque senão você vai ficar se sabotando e você não vai buscar essa ajuda que você precisa. Clica agora no primeiro link da descrição que eu vou te atender agora. É só clicar e vem falar comigo. Sobre o Léo Lins, cara, eu tendo a achar que não tem que ser preso. Não, ser preso por uma piada... Aí é a piada, né? Meu Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Eu acho que a gente tem que ler a sentença. Tá. Eu também não li a sentença. Por isso que eu disse. Mas isso não impede ter uma opinião. Peraí. Eu também não quero que fique parecendo, se não lê, nem opina. Não. Tá. Vamos conversar. Então, vamos lá. Você tem uma lei que é a lei antirracismo. Uhum. E antirracismo e outras discriminações. Preconceito de origem, cor, raça, blá, 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 blá. A lei 7.716. A lei 7.716, ela hoje iguala racismo a pura a injúria racial. Uhum. Virou a mesma coisa, pena de 3 a 5 anos. E há nesta lei, foi aprovada agravantes, quando a ofensa não é só no setor privado, no setor fechado, privado, não sei o quê. Quando ela vai para as redes, quando é dito na mídia, então você tem uma majoração da pena. Uhum.
E você tem a Lei 7.716, que tem a ver com a discriminação dos portadores de deficiência. Preconceito contra portadores de deficiência. Mas os próprios deficientes gostam do Léo Lins, curtem o trabalho dele. Agora, quem não gosta é só não assistir, é só não consumir. Meu Deus, gente, eu mesmo não consumo as piadas do Léo Lins, o conteúdo do Léo Lins. Por quê? Porque não me agrada. Mas agora eu vou ficar reclamando? O cara tem que ter a liberdade de trabalhar, pelo amor de Deus, né? Aí eu vou querer impedir o cara de trabalhar, sendo que eu nem consumo o produto do cara, o material do cara? Pelo amor de Deus. Quando você pega as piadas que esse rapaz conta, e aí, claro que nós temos uma questão, mas então vamos discutir a questão. A lei como está, a juíza está certa. Está certa, né? Então, você está falando de lei, né? Então, vamos voltar antes de 1888, onde existia uma lei onde se podia ter escravos. Então, aquela galera também estava certa de ter escravo? Vamos da lei? A Caroline Detoni, PL de Santa Catarina, uma das políticas mais reacionárias do Brasil, é aquela que defende escola sem partido, por exemplo. Ela quer censurar professor em escola. Não, ela não quer censurar professor em escola. Ela quer que o professor militante fale sobre as matérias dentro da sala de aula. É isso. Porque hoje o professor militante fica querendo doutrinar os alunos. Então é bem diferente. Ela não quer censurar o professor. Ela só quer que o professor dê aula. Ela quer censurar professor na escola. Ela quer... O patrono da educação brasileira é o Paulo Freire. Ela diz, não pode ser porque ele era marxista. Nota, o Paulo Freire não era marxista. Pô, Paulo Freire, eu acho o Paulo Freire muito foda. Pô. Ele não era marxista. Estudei ele na faculdade. Não. É muito foda. Ele é muito foda pra ferrar a cabeça dos mais jovens. Não era marxista. Não sei se você sabe, é o intelectual brasileiro mais citado no mundo e um dos mais citados do mundo, no mundo inteiro. Talvez o lugar onde ele tem menos respeito seja o Brasil. É o Brasil. É. O Brasil por causa desse negócio que inventaram sobre ele. Então essa senhora tão democrata, tão bacana, que fica posando com rifle pra todo lado. Tá certa ela. Mostrar que tem como ela se proteger. Ela sabe se proteger. Ela tá certa. Quem dera que mais pessoas pudessem fazer isso. Posar com arma, posar com rifle. É isso mesmo. Mulher tem que conseguir se proteger, pô. De um monte de vagabundo aí que estupra, que rouba, que faz um monte de maldade com mulher. Aí ela fala assim, vou mudar a lei antirracismo. Olha, porque a juíza aplicou a lei. Bárbara Lima Zepp, parabéns ela. Ela aplicou a lei corajosamente. Parabéns, está criando um precedente de censura no país. Contra a piada. Puta merda, parabéns, é foda. A Caroline sacou isso. Porque burra ela não é. Tem que mudar a lei. Tem que mudar a lei. E na lei penal, se você muda a lei e você você minora a pena, ela recua, né? Para beneficiar. Uhum. Ela está querendo tirar esses agravantes de maneira que... E aí, se os comediantes todos quiserem fazer depois um encontro em algum teatro, em desagravo ao Léo Lins, para que ele conte aquelas piadas maravilhosas, por exemplo, como vamos trocar molestamento infantil por incesto, porque aí se o pai come a criança vai reclamar pro pai mesmo. Piada não pode, né? Mas criança apalpar um coroa pelado dentro do museu, aí não tem problema. É incrível. Pergunta pra ele se ele recrimina a criança palpar um velho, né, um velho pelado dentro do museu. Essa semana eu li uma menina, estávamos comentando vindo pra cá agora, filha de um coronel da PM, que denunciou o pai, teve que gravar o pai, a mãe morrendo de câncer, gravar o pai, que o pai mantinha relações com ela forçadas desde os 11 anos. Isso é um absurdo. Só que isso é realidade. E piada é piada. Às vezes a piada, até serve para que outras pessoas se conscientizem do risco que é isso e passem a denunciar. Porque se for julgar isso aí que ele tá falando, para não fazer mais piada, não vamos fazer mais piada, por exemplo, com um assalto, com roubo. Porque centenas de pessoas morrem, né, infelizmente, devido a assalto e roubo todos os dias. Então vamos parar de fazer piada com assaltantes também? É ridículo, velho. Ele não tá sabendo diferenciar. Piada é uma coisa, realidade é outra totalmente diferente. Anos. Você pode imaginar a dor de uma criança como essa? Agora ele tá preocupado com criança, né? Por favor, alguém pergunte para o Reinaldo Azevedo. É crime ou não é colocar uma criança dentro de um museu apalpando um velho pelado? É o quê? É crime ou é arte? Por favor, alguém pergunte para ele. Não dá para imaginar. Isso é uma coisa, acho que é a coisa mais perversa possível. Você pode imaginar a destruição da vida que isso é? Para ser tratado assim? Em nome da liberdade de expressão? A liberdade de expressão certamente tem defesas melhores do que essa. Mas vamos lá. A lei é essa. A juíza aplicou a lei.
O agravante saiu nas redes, saiu não sei o quê. Tá. A Carolina Dettori logo pensou em mudar a lei antirracismo. Aham. Aí eu dou os parabéns aqui àqueles que estão com essa defesa, porque é o seguinte, porque os políticos já querem, em nome da imunidade parlamentar, praticar racismo. Praticam. Gustavo Gayer, conversando num podcast, aliás, dizendo que os macacos têm um QI superior ao dos africanos. E comparando os nordestinos a galinhas, depenadas, inventando uma história que nunca aconteceu sobre Stalin, aquilo nunca aconteceu, é uma fake news comprovada, que Stalin dizia, vai arrancando pena da galinha, isso que compara com os nordestinos, nem vou entrar na baixaria da piada. A imunidade parlamentar. Então vamos começar a prender o pessoal do Porta dos Fundos também, porque é crime você blasfemar a fé dos outros. E por várias vezes eles já fizeram especial de Natal, já fizeram episódios do Porta dos Fundos blasfemando a fé cristã. E aí, então vamos prender esse pessoal também? Então vamos aplicar a lei para todo mundo, pode ser? Posso falar o que eu quiser. Não pode. Já tem votação no Supremo. É aí que as pessoas se invocam. Tem jurisprudência no Supremo. Imunidade parlamentar é para você exercer o mandato. Não é para você ofender as pessoas. Tanto é que crime de injúria, calúnia e difamação não está compreendido no negócio da liberdade de expressão. Mas aí você tá falando de crime. É outros 500. Pelo amor de Deus, não confunda crime com piada. Nem na imunidade parlamentar. Parlamentar pode ser processado por calúnia. Uhum. Que é crime contra a honra. Então não é que pode tudo. Mas aí disse, mas aí a piada. A piada, eu posso fazer a piada que eu quiser, é uma piada. Então, Igor, eu chego aqui e você... Vamos conversar sobre o Brasil. Eu digo aqui, até fora da gravação, fica melhor o exemplo. Eu estou conversando eu e você só antes da gravação, digo, Igor, esses negros também enchem o saco pra caramba, né? Porque hoje eles ficam reclamando que eles são discriminados no mercado de emprego, né? Porra, eles já tiveram emprego garantido, cara, quando eram escravos e também reclamavam. Pelo amor de Deus, ele tá tirando totalmente de contexto. Uma coisa é você falar uma coisa séria. Outra é você construir uma piada. Como eu falei, não é uma piada que me agrada. Eu não gosto desse tipo de piada. Mas agora, é o estilo de piada do cara. Então vamos prender também o Thiago Santinelli, que fica o tempo inteiro zombando de judeus, o que aconteceu com os judeus no Holocausto, e ele fala que é piada. Ele fez um clipe onde ele pega um bastão, esmaga a cabeça do velho da van, não sei se vocês viram, né? Mas ele bota um cara, um MC lá, que pelo menos diz que é MC, né? O cara canta pior do que um cachorro, mas diz que é MC. O cara vai lá e bate na cabeça de um velho careca, pra poder simular que é o velho da van, coloca lá a cabeça do cara toda aberta e ele diz que aquilo ali é expressão artística, que aquilo ali é o que ele faz, é piada, porque ele é humorista. Aí você considera isso piada? Eu não considero isso piada. Mas ele falou que é piada e não aconteceu absolutamente nada com ele. Por quê? Porque para esse pessoal aqui, quando é um cara de esquerda que faz, aí, né, eles ficam baseados em cima da liberdade de expressão. Mas quando é um cara que não assume que é de esquerda e que tem um viés mais para a direita, meu Deus do céu, coloca esse cara na cadeia. Vamos fazer ele de exemplo para não fazer esse tipo de piada. Como eu falei, não são piadas que me agradam, eu não consumo isso. Mas agora, pelo amor de Deus, né? Nosso país, pelo menos era para ter ainda liberdade de expressão. Pô, achar uma piada horrível. Não Você não tá tentando contar a piada. Tá. Digamos que eu te falasse isso a sério. Tá. Você ia falar assim, vai se fuder, cara. Total. Que coisa pavorosa. É lógico, o cara falando uma coisa dessa séria e o cara subindo em um palco falando, gente, tudo que eu vou falar aqui é piada, foi escrito, foi pensado para você rir, são piadas pesadas, são piadas de humor negro. Aí você muda o contexto, né? Por favor, né? Como eu falei, não gosto desse tipo de piada, mas a gente tem que respeitar a liberdade de expressão. Se vale para um lado, tem que valer para o outro também, por favor, né? Você tá dizendo... E acho que você não ia querer me entrevistar. Você vai querer entrevistar um racista cara, que fala essas coisas? Meu Deus do céu. Não sei. Eu não iria, mas tudo bem. Tá. Agora, se você diz isso como piada num público grande, esse público ri, aplaude, acha o máximo e vai sair dali e vai reproduzir a piada. Então vamos prender todo o público que riu e que foi no show, porque é todo mundo conivente, né? Por favor, né? Vamos prender a galera que foi no show? Cara, é incrível isso aqui, é um absurdo demais. Certamente. Peraí, tem gente que tem dor com essas coisas. É preciso que se respeite isso. O racismo é um problema grave no Brasil. A discriminação racial é um problema grave no Brasil, segue sendo um problema grave. 95% das crianças que morrem de bala perdida são negras. Não é porque a bala gosta de pegar a criança preta, porque elas estão morando num lugar
em Onde que acontece. esse tipo de coisa acontece e as pessoas... E acontece por quê? Acontece porque tem bandidos nesse lugar que trocam tiro com a polícia chega lá para poder tentar manter a ordem naquele local e os caras atiram na polícia. Infelizmente, os moradores ficam ali naquele fogo cruzado. Com certeza, a bala do bandido que pega nessa criança e mata essa criança, só que aí a culpa é de quem? É do policial que foi lá tentar manter a ordem. Só que isso ele não fala, né? Olha só que grande jornalista que a gente tem no Brasil. Puta merda, velho. acham que é normal acontecer. Mas se morre uma criança branca, você tem o caos. O secretário de segurança vai falar. Da onde ele tirou isso? Só na cabeça dele que acontece isso, né? Então, assim, a lei diz que nestas circunstâncias você tem agravantes. Os humoristas, a Caroline Detone está falando para eles o seguinte: fiquem tranquilos, que tem um monte de humorista reclamando. É óbvio. Eu vou tirar vocês de qualquer imputação. Vocês estão livres. Então, ok. Se os humoristas querem esse privilégio, vão se sentir muito bem e precisam disso para ter graça, então os políticos ficam livres, porque eles querem ser livres. Imunidade parlamentar. Os humoristas ficam livres. Quem mais vai ficar livre? Os caras que estão cometendo o crime pra valer. Claro. Os caras que estão cometendo crime pra valer, eles já estão livres. Não precisa de lei nenhuma. Eles não vão preso. Claro, porque a partir daí a resposta... Você vê, você fala assim, não aprendo... Eu adoro conversar com você porque você sabe conduzir uma entrevista. Porque a partir daí... Porque eles, sim... Alguém vai reivindicar o privilégio de poder ter imunidade para fazer piada dessa natureza e outras, essa que eu te contei? Ou então da menina de 12 anos que não sei o quê, tal, em matéria de mulher e bebida, para mim, 12 anos. Vamos prender o pessoal do Porta dos Fundos também. Vamos prender todo mundo, então. Thiago Santinelli, pessoal do Porta dos Fundos, esses comediantes esquerdistas que fazem piadas com os judeus. Vamos prender a galera toda, então, pô. Não vai ser só para um lado, não. São 178 crianças estupradas por dia no Brasil. Tá, e o que piada tem a ver com isso? Eu acho que isso tá muito mais pro lado político, né? Tem político que defende vagabundo, que defende bandido, que defende que bandido possa ter saidinha, que defende que bandido não fique cumprindo a pena toda na cadeia. E aí? Inclusive o PSOL, né, já fez uma lei, tentou fazer uma lei para poder descriminalizar pequenos furtos. O que é pequenos furtos? Roubar um Celta? Que cultura você quer espalhar? Que cultura você quer defender? Tem uma outra coisa que sempre me incomoda nesses casos, que é o seguinte. Ele tenta ser elegante, né? Ai, fumando, tomando um drinkzinho no copo. Como eu sou intocável. Você reparou que esses defensores radicais da liberdade de expressão nunca pedem defesa radical da liberdade de expressão contra latifundiário? Meu Deus do céu. Contra banqueiro? Contra industrial? Quem tá se beneficiando mais nesse governo de agora? Os banqueiros. Olha a quantidade de juros, olha a quantidade de empréstimo. Contra quem pode feri-los de verdade? O papo da liberdade de expressão nessa conversa é sempre contra gente vulnerável. Meu Deus do céu. É sempre contra gente vulnerável. Porque você parte do princípio de que quem não tem defeito físico nenhum não rende piada. Mas quem disse que o Léo Lins só faz piada com deficiente? Ele faz piada com todo mundo. Só que o que viralizou, os cortes que estão viralizando, são dessas piadas. Meu Deus do céu, velho. Isso prova que ele não viu o show todo, né? De que quem é branco não merece piada. De que quem não merece piada. Merece piada quem? Quem de algum modo tem vulnerabilidade. O próprio título do show do Léo Lins é Peste Branca. Como que o cara fala que o cara não faz piada com branco? Puta, cara, é muita desinformação. E é jornalista, tá? Diz que é jornalista. Quem já é vulnerável, quem já padece, sofre as discriminações. Não existe, Igor, coragem contra gente fraca. A única coragem que existe é contra gente forte. A coragem contra o fraco é covardia, cara. É o nome que tem. Então, quando ficam posando de paladinos da liberdade da liberdade contra fracos. Vocês já viram ele defender os mais fracos? Por exemplo, os velhinhos do INSS que foram roubados por esse governo. Você já viu ele defender? Da liberdade contra gente que já é fodida? Eu entendo o lance da lei, eu entendo que a juíza aplicou a lei e tudo mais, mas assim, na minha cabeça, o cara tá em cima do palco fazendo um show para as pessoas que pagaram para assistir. Isso. E aí, quando a gente coloca num contexto de
e aí você pode, eu acho que você ter certeza que tu vai discordar, mas quando coloca isso no contexto de uma, por exemplo, uma peça teatral ou um espetáculo, eu, pelo menos, presumo que não é que o que ele está falando ali é diretamente relacionado ao que ele pensa. Tem a ver com um espetáculo, com um show. É como se ele tivesse, por exemplo, fantasiado de Coringa, com a cara pintada. Será que a reação... Tu acredita que a reação seria a mesma? Porque é ele com a cara dele chamado de Léo Lins, falando absurdos em cima de um palco, num contexto de espetáculo. Se tiver caracterizado de palhaço ou qualquer outra coisa, a gente muda essa ideia, como, por exemplo, nos filmes ou nas peças. Pô, a pergunta do Igor, o quê? 5 minutos? Pelo amor de Deus, resume isso, cara. Bota essa pergunta aí no chat GPT, pô. Peças de teatro? Meu amor, passa meu celular aqui que eu quero ler uma coisinha pro Igor que ele disse. A pergunta é excelente. Num teatro, as pessoas representam papéis. Uhum. É muito pouco provável que alguém vá assistir Ricardo III, não sei o que e tal. É muito pouco provável que alguém vá assistir uma peça de Shakespeare e se identifique com o vilão. Ele trata todo o público do Léo Lins como se fosse idiota. Como se as pessoas tivessem ido pro teatro, pago para poder entrar no teatro, entrassem no teatro e realmente acreditassem no que ele está falando. Não só acreditassem, mas replicassem o que ele estava falando. Se for assim, vamos proibir GTA, por exemplo. Porque no GTA você pode pegar arma, você pode pegar carro, você pode invadir casa, você pode assaltar banco. Só que 99,9% das pessoas que estão jogando GTA sabe que aquilo ali é um jogo e que se você fizer aquilo na realidade, você vai ser preso. Quer dizer, preso, né? Depende de onde você mora. Se for no Brasil, talvez você não fique tão preso assim. Mas, se você estiver em outro país, você vai ser preso, você vai ficar enjaulado pro resto da vida. Então, assim, ele age como se as pessoas que estivessem indo assistir esse show do Léo Lins fossem totalmente idiotas, tivessem o QI de um babuíno. A grande verdade é que esse pessoal aqui não defende liberdade de expressão. Eles defendem a própria liberdade. Quando você vai exercer o seu direito de liberdade de expressão, aí eles querem cortar o seu direito. Por quê? Porque eles acham que o direito deles prevalece acima do seu direito. Ele acha que ele é um ser superior. Você vê aqui como ele fala, ele parece que ele está no alto de um coliseu. Realmente, ele acha que ele é muito inteligente, que ele está acima da média. Bom, temos um recado para dar para o galinho Little Chicken. Meu querido, você não está acima da média, muito pelo contrário, você está falando um monte de baboseira. Inclusive, essas baboseiras podem servir para que daqui a alguns anos você seja censurado quando você falar as suas merdas. Essa é a realidade. Esse pessoal não luta por liberdade de expressão, eles lutam pela liberdade de expressão deles. Pela nossa, para calar nossa boca. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse tema. Você acha realmente que o Léo Lins tem que ser censurado? Eu não acho. Como eu falei, eu não consumo as piadas dele, não gosto, né, do jeito de humor dele, mas eu acho que ele tem que ter liberdade de expressão. Se for para poder prender o Léo Lins, tem que prender uma porrada de comediante de esquerda. Comenta aqui a sua opinião, deixa o seu like, confere se você está inscrito no canal e para você que está passando por ansiedade, por depressão, por burnout, por estresse crônico, não é o fim da linha. Clica no primeiro link da descrição, você vai vir para o meu WhatsApp particular. Aqui eu vou te explicar como que funciona o meu protocolo Recomeço, o protocolo que salvou a minha vida e eu tenho certeza que eu estendendo a mão para você, eu posso te ajudar. Clica no primeiro link da descrição e vem falar comigo. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.